recente trabalho 2013. A mediação é de Demétrio Panarotto, cineasta, doutor em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e fundador da banda Repolho. Chamamos então ao palco, com carinho de todos vocês, Humberto Gessinger e Demétrio Panarotto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda noite do Salão do Livro da Serra Catarinense. Um prazer ter o senhor Demétrio. A ideia do salão é ser um palco de ideias onde as pessoas possam discutir e ver as suas relações da literatura com outras linguagens, como música, cinema e daí por diante. Hoje a gente recebe para fazer a mediação com o escritor e músico Humberto Gessinger, o professor e também músico da banda Repolho, o Demétrio Panarotto, que vai mediar o papo entre o Humberto e o público. Muito obrigado, boa noite e aproveitem o papo. Então tá, uma boa noite, agradecemos a presença de todos. A gente está aqui hoje para fazer um trabalho, né, com o Humberto, pensar algumas questões relacionadas à música e na relação principalmente com a literatura, ou seja, como ponto de partida a literatura. Então a gente vai começar esse bate-papo com o Humberto fazendo um pouco uma apresentação, assim, meio como se fosse algumas questões que ele gostaria de colocar, recuperando um pouco o histórico dele, da relação dele com a leitura, né? O Humberto leitor, que vai dar no músico, no compositor, e depois como ele se transforma, se torna um escritor. Isso aí? Legal. Boa noite. Boa noite! Passado, eu queria agradecer o convite, a presença de vocês, e vocês não têm noção de como são importantes eventos como esse. Eu sei de primeira mão que eu me tornei um leitor por conta de um evento como esse que aconteceu em Porto Alegre, aqui no Rio. Então, obrigado pela presença e pelo convite. Bom, meu nome é Humberto Gessinger, meu CPF eu não sei decorar, meu ofício é de músico, talvez vocês me conheçam pelas bandas Engenheiros do Havaí, Vocal. Mas desde e agora estou lançando meu quinto livro, né? As pessoas me perguntam muito como é essa transição da música para a literatura. No meu caso, eu não senti uma transição porque a palavra escrita na minha vida é anterior à palavra cantada. Desde muito cedo eu escrevo, gosto de escrever, gosto muito de ler. Acho que é uma coisa muito comum, o Chavão, até aquele menino tímido que faz as redações que a professora gosta e tal. Esse era eu no colégio. Então não senti uma transição assim, do disco para o livro. E vou falar um pouco das coisas que eu já lancei até agora. O primeiro livro que eu lancei é o menos autoral de todos, por conta de fazer parte de uma coleção, mas é muito importante para mim porque quebrou o gelo de ver minhas coisas editadas, que é o Meu Pequeno Gremista. Faz parte de uma coleção muito bacana, vários times do futebol brasileiro me convidaram para escrever sobre o Grêmio, e a proposta era tentar seduzir, é um livro infanto-juvenil, seduzir a molecada que gosta de futebol para a paixão pelos livros. Então, obviamente não é um livro muito autoral, mas é muito importante para mim por conta de ter quebrado o gelo e ser a primeira coisa que eu editei. Depois que saiu o Meu Pequeno Gremista, o pessoal da editora me convidou para escrever uma biografia.
Tudo que eu não queria na minha vida naquele momento era escrever uma biografia. E ter que parar, pensar, analisar o que eu fiz não era o que eu gostaria de fazer naquele momento. Aí o Gustavo da Belas Letras disse, não, quem sabe tu escreve o professor Fischer, um grande escritor lá do Sul, professor de literatura, pode escrever para ti, só faz um resumo da tua história para ele. Aí eu fiz um resumo, ele gostou muito, eles insistiram que eu mesmo lançasse o livro, e acabou virando o Pra Ser Sincero, que além da narrativa da minha história que eu fiz, tem 123 letras comentadas, e tem um ensaio do professor Fischer também. E é engraçado que quando eles me convidaram, eu a princípio não queria escrever, mas fiquei com aquela dúvida, né? E eu me lembro de ter ido para a Serra passar uns dias em Gramado, e eu sempre estou lendo alguma coisa e eu esqueci de levar o livro que eu estava lendo. Cheguei em Gramado, não tinha nada para ler, fui à livraria que tem lá, uma livraria muito pequena, putz, varri a literatura, a livraria, não tinha nada que me interessasse, eu disse, caramba. E aí eu vi lá no canto uma biografia do Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, né? Yes. Não é uma coisa que eu me interessasse ler naquele momento, mas enfim, comprei e levei para casa, né? E no fundo da minha cabeça estava aquela questão se eu deveria ou não lançar minha biografia, né? Comecei a ler e em 3 páginas do livro do Slash já tinha acontecido mais coisas do que aconteceriam em 5 vidas minhas. Ele já tinha bebido mais do que eu jamais beberei, já tinha tomado de tudo. A mãe dele era namorada do David Bowie, eu ficava pensando, imagina minha mãe namorando David Bowie, é impossível, né? Aí eu disse, não vou fazer minha biografia. Mas na 10ª página eu não aguentava mais ler os porres do Slash, né? Eu disse, não, olha, de repente eu acho que qualquer um de nós aqui pode escrever uma belíssima biografia, né? Porque a vida é uma vida tão interessante pelas coisas tanto quanto pela maneira como a gente se relaciona com as coisas, né? Tem muitos bons livros em que em termos de ação quase nada acontece, né? Mas enfim, aí lancei o Pra Ser Sincero. A sequência desse livro foi Mapas do Acaso, que é o seguinte, também tem dessa vez 45 letras comentadas, e não deixa de ser uma biografia, mas é uma biografia mais subjetiva, né? O Pra Ser Sincero eram os dados, o ano que lançou o disco, não sei o quê. E enquanto eu escrevi o Pra Ser Sincero, me vinham alguns textos que eu achava super bacanas, mas que achava que não cabia naquele momento, eram textos menos objetivos e que viraram o Mapas do Acaso. Esse aqui eu chamo de uma biografia mais subjetiva, mais nebulosa, menos linear, né? E depois de lançar o Mapas, eu entrei tardiamente no mundo dos blogs, onde eu publico religiosamente toda meia-noite de segunda para terça. Não que eu seja assim tão metódico na minha vida pessoal, mas eu descobri que apesar de na internet as coisas ficam ali a vida inteira, mais importante é a coisa do tempo real, de saber que naquele exato momento tem alguém postando. Então eu comecei a postar algumas crônicas que resultaram nesse livro, Nas Entrelinhas do Horizonte, e mais recentemente nos 6 Segundos de Atenção, que também muitas das crônicas são baseadas no blog, e também tem as letras de algumas músicas, e principalmente do Insular, que é o disco mais recente que eu lancei. Bom, do ponto de vista de lançamentos, essa é a minha vida como escritora. Agora, o Demetrio estava falando sobre o início, né? E é engraçado que eu estava falando para ele que o primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro, que é o que faz a maior diferença, porque quando tu compra um livro que teu dinheiro deixou de comprar outra coisa, né? Foi o Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Eu só comprei porque eu sabia que tinha uma banda chamada Steppenwolf, que eu conhecia, achava legal, mas nem era a minha favorita. E comprei na Feira de Livro de Porto Alegre. E então não deixou de ser musical minha porta de entrada, né, para a literatura. Li vários livros do Hermann Hesse. Eu sou esse tipo de leitor, esse tipo de ouvinte, assim. Eu não sou muito de abrir meu leque, mas quando eu começo a ler um autor, eu quero ler tudo sobre ele. Música eu sou assim também. Não sou aquele cara novidadeiro que sabe qual é a última novidade, esse não sou eu. Mas quando eu gosto de uma coisa, eu me aprofundo. Depois do Hesse, na mesma Feira do Livro de Porto Alegre, comecei a ler os autores gaúchos, que sempre tiveram um espaço bem generoso lá no sul, né? Me lembro de Moacir Scria e tal, mas me lembro de ter comprado o Exército Mês de Cães Danados, do Scria, e ter começado a ler ele no ônibus, voltando para casa. Quando eu cheguei em casa, eu já quase tinha acabado o livro, me deu vontade de voltar para a feira para comprar outra coisa. Então, sempre que eu participo de eventos desses, eu me lembro dessas coisas bacanas e tenho certeza que aqui, nessa semana que está rolando aqui, muitos leitores vão nascer, isso é muito bom. Ótimo. Você citou alguns nomes.